Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Sabino. Hoje é uma terça-feira, dia 3 de outubro, e a gente vai falar de comunicação. Comunicação é talvez um dos assuntos mais fascinantes que eu tenho abordado aqui e que eu gosto bastante de estudar e de falar sobre isso. Eu quero começar com uma perguntinha e a pergunta é a seguinte: se você está em uma reunião, você tem uma ideia. Você expõe ou não essa ideia, não tem problema, mas você teve uma ideia sobre o assunto da reunião. Essa ideia veio de você, essa ideia veio dos outros, ou essa ideia veio do seu cérebro? E essa pergunta, ela pode parecer estranha, para algumas pessoas ela pode parecer até sem sentido, mas existe uma resposta correta para essa pergunta, que é o que a gente vai tentar entender hoje. E essa resposta não é tão próxima do que a gente imagina. Ela é um pouquinho mais detalhada e a gente vai tentar entender isso nesse vídeo aqui. Vamos analisar um trechinho do vídeo do David El Rosario, que a gente já está analisando essa semana, onde ele fala exatamente desse funcionamento do cérebro. Então vamos ver um trechinho aqui. Eu vou colocar as legendas e depois eu vou pedir para fazer uma tradução automática para o português. Você pode fazer isso também para assistir o vídeo inteiro, caso você não consiga entender tudo em espanhol diretamente. Vamos lá? Hola David, yo soy Olga. Después de todas las investigaciones que has realizado, ¿qué dirías que es el pensamiento? ¿Qué nos podrías decir en torno a eso? Como sabemos que el cerebro es alérgico a los conceptos y a las definiciones, pero le encantan los experimentos y las historias, vamos a usar este recurso para entender qué es un pensamiento. Primero de todo se me ocurre que este mismo vídeo, esto mismo que está ocurriendo aquí, cuando se suba, por ejemplo, a la web y la gente empiece a verlo, generará una serie de comentarios, una serie de los famosos likes y unlikes. Yo te pregunto, Olga, si esos comentarios y esos pensamientos que quedan ahí en el vídeo realmente vienen generados por el vídeo, ¿no deberían ser todos los pensamientos idénticos? Vamos parar aqui um pouquinho e prestar atenção no que o Davi está falando. Ele disse o seguinte: a gente. Primeiro, tem uma partezinha bastante interessante que ele fala assim: o cérebro é alérgico a definições e conceitos. O que ele está querendo dizer com isso? Que é muito mais difícil para você aprender alguma coisa quando você está tentando entender os conceitos. Eu vou fazer um linkzinho aqui que eu já falei em alguns outros vídeos. Se você quiser aprender, por exemplo, um novo idioma, a pior maneira de você fazer isso é tentar começar a estudar gramática. Por quê? Porque são definições e conceitos. É melhor que você tente ir pelas histórias. Então é por isso que às vezes dá certo música, às vezes dá certo ver um filme, às vezes dá certo ver uma série, onde você vai se envolvendo com aquele idioma e quando você para pensar, você já tem conhecimento sobre aquele idioma. E aí, ele, em vez de tentar explicar os conceitos, ele traz uma historinha. E a historinha que ele traz é bastante simples. Tem um vídeo na internet, como este aqui, por exemplo. Você assiste o vídeo. Por que será que cada pessoa tem ideias diferentes? E é justamente esse um dos itens da neurociência que me fez começar a fazer esse tipo de vídeo aqui. Porque eu quero explicitar o que eu penso quando eu vejo o vídeo, principalmente os vídeos que são tão interessantes. Eu estou selecionando vídeos muito interessantes. Então fazer um vídeo desse daqui, como eu estou fazendo agora, tem um trabalho de buscar conceitos, de entender, de ver vídeos e aí separar os melhores e tentar trazer isso da melhor forma possível. E uma dessas formas é com histórias. Por isso que muitas vezes a gente usa analogias, porque as analogias são histórias que nos fazem entender conceitos e definições. Mas agora a dificuldade é, tudo bem, nessa história, nesse vídeo, por que ela gera pensamentos diferentes em pessoas diferentes? O que será que a Olga acha disso e o que será que você acha disso? Já pode deixar nos comentários aqui o que você acha, por que gera pensamentos diferentes. Vamos ver o que a Olga disse.
No creo que haya dos respuestas iguales, ¿no? Cada persona interpretamos de una manera y respondemos de una manera diferente, supongo que según la mochila que llevemos. Ahí está la clave. Las cosas que pensamos no vienen generadas por los estímulos externos. Eu vou parar aqui porque eu acho isso aqui muito importante e que a gente tem que entender mesmo, para a gente entender o que esse vídeo aqui está dizendo. Então ela disse o seguinte, tem alguma mochila aí, né? Tem algumas experiências, tem alguns conhecimentos que a gente traz e que ajudam a gente a interpretar essa realidade. E é por aí mesmo. Mas aí, o que o Davi está dizendo vai um pouco além, é um pouco mais profundo. Ele está dizendo assim, ó, os pensamentos que você tem, as suas reações não são geradas por estímulos externos. Ou melhor, os seus pensamentos não são gerados por estímulos externos. Olha só que interessante, os seus pensamentos não são gerados por estímulos externos. Quando você tem um pensamento, ele já vem com algum nível de estrutura. E esse nível de estrutura depende das suas experiências, dos seus medos, dos seus objetivos. É um pouquinho do que o Davi vai falar nesse trecho aqui. Sino que las fabricamos nosotros. Olga ha hablado de la mochila. En neurociencia podemos hablar de experiencias pasadas, podemos hablar de objetivos, podemos hablar de base genética. Pero el pensamiento es una propuesta que nuestro cerebro lanza en cada situación de vida en base a 3 premisas. Una de ellas nuestra experiencia pasada, nuestros objetivos, nuestras metas de futuro, também influye ligeiramente na base genética. Vamos parar por aqui essa nossa análise, porque isso aqui é muito profundo mesmo. A gente tem que ir se acostumando com isso aqui aos pouquinhos. Eu já estou ouvindo isso aqui há um tempão, então para mim isso daqui já é bastante tranquilo, mas às vezes a gente acha que entendeu e ainda não entendeu. O que ele disse? Os nossos pensamentos são propostas feitas pelo nosso cérebro. Essas propostas, elas são baseadas em 3 coisas: nossas experiências passadas, nossos objetivos futuros, né? Nossos objetivos, metas, tudo aquilo que a gente quer para o futuro, e nossa base genética. A gente viu lá no vídeo com o Facundo Manes que 30% da forma como a gente vê as coisas tem a ver com a nossa base genética. Então vamos assumir aqui que 30% tem a ver com a nossa base genética. Então vamos assumir aqui que 70% tem a ver aí com as coisas que a gente já viveu e as coisas que a gente pretende viver, os nossos objetivos futuros. Ou seja, o nosso cérebro é uma máquina. Isso aqui ele explica melhor ao longo do vídeo. O nosso cérebro é uma máquina de gerar pensamentos. Assim como o nosso pulmão é uma máquina de inspirar e expirar ar. Assim como o nosso coração é uma máquina de bombear sangue. Nosso cérebro é uma máquina de gerar pensamentos. E isso aqui tem algumas consequências bastante interessantes. Você não é seu cérebro. Assim como você não é seu pulmão, assim como você não é seu coração, assim como você não é seu braço, sua perna ou seu pé. Você não é seu cérebro. E algumas coisas que o seu cérebro está gerando e está fazendo não são exatamente coisas que você conscientemente está fazendo. Pode ser uma proposta, porque se você deixar o cérebro meio que naquele modo difuso, naquele modo onde você não está focado ou focada em alguma coisa, ele vai começar a gerar pensamentos. E é aí que a gente tem uma série de coisas, inclusive grandes ideias, ou inclusive pensamentos que podem levar a gente a transtornos mentais, a uma depressão, por exemplo. Então a gente tem que tentar entender como o nosso cérebro funciona. Essa é uma das propostas desse vídeo, no total. Saber como o nosso cérebro funciona, saber como o nosso organismo funciona, ajuda a gente a lidar melhor com ele. Eu queria falar um montão de coisas, mas eu vou tentar fazer vídeos menores para a gente aproveitar mais cada pedacinho, já que a gente está fazendo vídeos diários. Eu recomendo a você, assiste o vídeo inteiro. São 53 minutos de muita informação interessante. Imagino que se você assistir o vídeo inteiro, vai ficar com a cabeça até meio bagunçada, mas depois você vai entendendo aos pouquinhos, vai vendo os vídeos que eu estou fazendo aqui e você vai organizar um pouco mais. Depois a gente vai fazendo outro vídeo, vai chegar uma hora que a gente vai ter muito conhecimento e a gente vai saber usar melhor isso aqui no nosso dia a dia. Então eu quero só, para fechar aqui
a gente voltar na nossa pergunta inicial. Se você está numa reunião de trabalho, você tem uma ideia. Essa ideia veio de você, veio dos outros ou veio do seu cérebro? A ideia é um pensamento. Esse pensamento veio do seu cérebro e ele usou experiências passadas, metas de futuro e base genética. Agora, suas experiências passadas pode ser um passado muito recente. Então, você pode ter gerado esse pensamento a partir de coisas que aconteceram dentro da própria reunião, mas não foram os outros que provocaram o seu pensamento ou a sua ideia. A ideia veio do seu cérebro, a partir de coisas que você pôde captar, que você pôde entender, que você pôde estruturar dentro dos seus neurônios. Então, provavelmente, a melhor resposta, olhando tecnicamente para a neurociência, é: a ideia veio do seu cérebro e não necessariamente de todas as coisas que você processou conscientemente. Às vezes, algumas das informações que estão lá no seu cérebro você já nem lembra muito bem. Uma experiência que você viveu, alguma coisa que você guardou, mas que você já não lembra dela tão conscientemente assim. E a gente precisa começar a entender o nosso cérebro como uma máquina de gerar pensamentos e como que a gente lida com esses pensamentos, principalmente quando esses pensamentos não são tão bacanas. Vamos ficando por aqui, mas eu convido a você a levar esse mesmo vídeo aqui para mais pessoas. Compartilha esse vídeo. Me ajuda a falar com mais pessoas e ajuda também outras pessoas a começarem a pensar nessas coisas. São coisas tão importantes que a gente pode usar no nosso mundo corporativo para melhorar a nossa forma de lidar com o nosso trabalho e também aumentar a nossa produtividade. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem vídeo de novo e depois de amanhã tem vídeo de novo. Então, não se esqueça, se inscreve no canal e você vai receber todas as notificações. E se você quiser dar uma sugestão ou se você quiser falar qual é a sua ideia sobre isso daqui, põe nos comentários. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre esses temas que a gente está levando aqui. Ou se você assistiu o vídeo inteiro do Davi, o que você está achando? O que você achou de mais interessante? Quais foram os pontos mais legais? E a gente vai se falando aqui nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.